Na aula passada a gente começou a falar sobre laços, né? Sobre estruturas de repetição. Então vamos passar mais calmamente agora essa parte aqui sobre laços, certo? Então, conceito de laços, laços fornece um mecanismo de repetição, certo? E a gente não tem só um tipo de laço numa linguagem de programação. Normalmente a gente tem alguns tipos de laços, né? Uns 3 ou 4, dependendo da linguagem. E cada laço ele vai ter uma diferença em relação ao outro de acordo com essas características aqui. Primeiro critério para você definir se vai usar um determinado tipo de laço ou não, ou outro, certo? O número de passos. Então, por exemplo, quantos passos, quantas repetições esse laço ele vai executar. Existem laços que você já cria e que você já sabe quantas repetições ele vai fazer. Ah, ele vai repetir 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes a mesma coisa, certo? Existem outros que você não sabe. Ou seja, vai repetir enquanto a condição não acontecer, vai repetir até que o usuário digite alguma coisa, vai repetir até que atinja um determinado valor. Então, é o primeiro critério para você dizer se o laço ele tem a quantidade de passos determinados ou indeterminados, para você escolher qual laço que você vai usar, certo? O segundo critério para você saber se vai usar um determinado tipo de laço ou não é aonde acontece o teste para ele repetir. Normalmente, quando você tem um laço, ele vai testar se vai continuar repetindo os mesmos comandos ou no início ou no fim do laço. Então, por exemplo, se o teste for no início, como acontece em alguns laços, se a condição, se o seu número de repetições já atingiu o limite no início, então quer dizer que ele não vai executar o conteúdo que está lá embaixo, certo? Já se o teste ele for no fim, então primeiro ele executa um conjunto de comandos e lá no final é que ele vai testar. Ah, essa condição agora já foi satisfeita, esse número de passos já foi atingido, então essa é a segunda condição para saber se o laço vai repetir ou não. Ou seja, se o teste vai ser no início ou no fim do bloco de comandos, certo? E existe outra coisa que seria como é que ele sai. Ele sai quando uma determinada condição ela for verdadeira ou quando uma determinada condição for falsa, certo? Então, um determinado tipo de laço diz enquanto x maior que zero. Então, enquanto essa condição for verdadeira, vai repetindo. Quando x não for maior do que zero, essa condição for falsa, ele sai. Aí já tem outros laços que é repita até que o usuário digite 4. Então, ele não digitou 4, eu vou repetir. Ele não digitou 4, eu vou repetir. E aí, a um determinado momento, pronto, o usuário digitou 4. Ah, beleza. Então, ele atendeu essa condição, então eu saio do meu laço. Ou repita 10 vezes. Ah, isso não atingiu a 10 vezes. Não, tá na terceira, na quarta, na quinta, na nona. Ah, pá, atingiu a condição que é a décima repetição. Ah, então agora eu vou sair do laço. Então, antes de você fazer qualquer tipo de laço, ou usar qualquer tipo de laço, você vai ver as características daquele laço para saber de acordo com o algoritmo que você for usar. Ou seja, eu tenho uma quantidade de passos fixos ou indeterminados. Eu vou executar pelo menos uma vez ou vou já testar e se não atender uma condição, ele já sai. Ele vai sair quando a condição ela for verdadeira ou quando a condição for falsa. E aí você vai e escolhe o tipo de laço que você vai usar no seu algoritmo, certo? Para o C++, existem 4 tipos de laço. Existe o laço while, o do while e existe o laço for, que ele pode ser usado de duas maneiras. Então, eu coloquei como 2 laços diferentes, mas é a mesma palavra reservada, que é a palavra for, certo? A gente vai mostrar hoje um tipo de for e depois a gente vai mostrar, quando vier a parte de vetores, a gente vai mostrar o outro tipo do for, certo? Então, esse comando alho, aí já fica uma coisa bem parecida com o que vocês viram em Python.
o que é o laço while, né? Ele repete os comandos de acordo com a condição. E a condição ela é testada antes de qualquer interação. Então, ou seja, o laço while ele não tem um número de passos determinados, ele vai ser controlado por uma condição, e essa condição, enquanto essa condição for verdadeira, o laço continua. Quando a condição for falsa, ele sai e o laço é interrompido, certo? Aí, como é a sintaxe do laço while? O while, como eu disse, ele é bem parecido com o if, só que no lugar do if você tem o while, né? While, aí entre parênteses a condição e o comando, né? Lembrando sempre igual ao if. Se você tiver só um comando, você não precisa de chave. Se você tiver mais de um comando para ser repetido, você precisa colocar as chaves, né? Na dúvida, coloca sempre chaves. Porque se tiver um comando com chaves ou vários comandos com chave, dá na mesma, certo? Quem não quiser arriscar de esquecer, certo? Então aqui esse meu código aqui, eu tenho as variáveis n, base e logaritmo, né? Então, enquanto n maior que 1, logaritmo mais, ou seja, eu incremento o valor da variável logaritmo e faço que o n barra igual a base, ou seja, eu digo que n vai receber n dividido por base, certo? Só lembrando dos nossos operadores do C++. Mais de incremento, para você aumentar em 1 o valor, e esse que é a atribuição composta, onde você vai dizer a variável vai receber ela mesma aí com alguma operação. Nesse caso aqui, barra igual é a mesma coisa da gente colocar n vai receber n dividido pela base. Legal? Então, a gente tem um outro laço que é bem parecido com o laço while, que é o do while. Qual é a diferença entre eles dois? É que enquanto o laço while ele vai ficar no início da repetição, o laço do while ele começa com o do, aí você tem o bloco de comandos e lá embaixo você tem o while para dizer qual é a condição que vai controlar esse laço. Então ele funciona da mesma forma, ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai repetir, repetir, repetir. Quando a condição for falsa, ele sai, certo? O laço do while é o único que precisa de um ponto e vírgula. Então, você faz o while abre parênteses, fecha parênteses, abriu as chaves ou bota lá o comando, você não bota um ponto e vírgula depois do laço. No caso do laço do while, ele precisa de um ponto e vírgula. Então, você bota o do, abre as chaves, bota o bloco de comandos que você vai executar e no final você bota o while, a condição e um ponto e vírgula, certo? Mas ele funciona exatamente da mesma forma que o laço while. Então, por que eu usaria o laço while do while em situações diferentes? Normalmente a gente usa o laço do while quando você tem que executar pelo menos uma vez esses comandos. Por exemplo, você vai dizer, digita a sua opção, um para fazer não sei o que, dois para não sei o que, três para não sei o que, né? Um para cadastrar, dois para remover, três para sair do programa. Então, pelo menos uma vez, você tem que pedir essa entrada de dados para o usuário. Se você tem que pedir pelo menos uma vez, e você usa o laço while, por exemplo, você teria que começar previamente com a opção escolhida e depois é que você iria perguntar. Então, no caso do laço do while, você bota o do, bota já os comandos que você quer e lá embaixo você bota o while com a condição. Então, pelo menos uma vez ele vai executar, certo? Ou se, por exemplo, acontece muitas vezes quando você usa o laço enquanto, digamos, você tem que ler um valor para saber se ele vai continuar ou não a executar. Aí o que é que o cara faz? Faz a leitura antes do laço começar, aí coloca o laço e lá no final do laço ele vai perguntar de novo para saber se vai continuar ou não, certo? Então, aí nesse caso, esses laços, o while do while, eles só mudam essa questão do local aonde
a condição vai ser executada. Mas, da mesma forma, eles só saem do laço quando a condição é falsa e eles, do mesmo jeito, precisam de blocos, você bota um abre-chave, certo? E a condição é quem vai controlar se o laço vai repetir ou não, certo? Aqui eu coloquei como uma curiosidade, você pode ter um laço vazio. Como assim? Um laço que não tem comando dentro, certo? Como é que eu faço um laço que não tem comando dentro? Bota um ponto e vírgula depois do laço, certo? Seria equivalente ao pass lá do. Bem que não seria bem. Para um laço fica meio estranho o pass, né? Mas do Python, certo? Então, se eu não tenho, se eu não quiser colocar nenhuma instrução dentro do laço, logo após eu fazer o comando do laço, o while, tal, eu boto um ponto e vírgula e o laço já encerra, certo? Aí, por exemplo, esse exemplo aí é bem incomum. Por quê? Porque como é que tá aqui? Eu tenho uma variável fatorial, recebe um, e tem um número, certo? Aí digamos que eu leio o número e vou fazer o fatorial. Nessa condição aqui, quando eu tenho, no caso do C++, qualquer coisa sendo zero, ele considera falso. Qualquer coisa diferente de zero, ele considera verdadeiro. Então, quando eu fizer esse menos menos número e essa variável número for zero, então ele vai sair do laço dessa condição. E nesse outro comando aqui, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma atribuição. E o resultado de uma atribuição é o próprio valor que é atribuído à atribuição. Então, eu estou usando o comando para receber o valor e o decremento do valor como sendo a minha condição, certo? Então, nesse caso aqui, eu não preciso de qualquer laço, de qualquer corpo dentro do laço. Então, eu posso criar esse laço vazio. Eles fazem um ponto e vírgula aqui depois desse laço, certo? Eu mostrei o laço while do while e agora a gente vai falar sobre outras coisas. Por exemplo, laços infinitos, né? É bem comum a gente fazer essa piadinha aí do loop infinito, né? Ele está num loop infinito, certo? O que é um laço infinito? É um laço que normalmente ele acontece, ele ocorre nos nossos programas, né? E travam o programa porque você fica um laço onde a condição ela nunca vai ser falsa para você sair do laço, certo? Ou seja, a condição de parada do laço ela nunca chega porque você colocou algum valor que nunca vai ser obtido ou, por exemplo, na construção da condição, certo? É muito comum a gente quando está programando, cometer alguns erros assim de lógica e ter o laços infinitos, certo? Então, quando você tem um laço infinito, com certeza, ou quando você travar o programa, com certeza, se for um laço infinito, é problema na condição. Você queria fazer uma determinada condição e na construção da condição você errou em algum ponto, certo? Então, isso é o que a gente chama dos laços infinitos, certo? Esse laço infinito pode acontecer em qualquer local do programa e no futuro aí, quando a gente for mais para frente, a gente vai usar umas ferramentas que a gente chama de debug, né? Ou execução passo a passo para a gente tentar achar os erros durante a execução do programa, certo? Quem já usou alguma ferramenta de debug, a gente vai dar uma revisada. Quem nunca usou, a gente vai ver, certo? Mas laços infinitos podem ocorrer aí, certo? Seja ele com laço while, laço do while, certo? Ou o laço for, que é o nosso terceiro laço. Deixa eu só ver aqui quantos slides eu coloquei. Pronto, tá. Beleza. Vamos lá. Laço for, né? O nosso terceiro laço de C++, certo? O laço for, ele primeiro falando de uma forma geral, nas linguagens, o laço for, ele é usado para fazer laços onde você já sabe quantos passos você vai executar,
certo? Então, por exemplo, na linguagem, eu quero pegar todos os elementos de uma lista, eu quero repetir um número de 1 a 10, eu quero repetir. Então, normalmente nas linguagens a gente usa o laço for para fazer uma repetição onde a gente sabe a quantidade de passos que eu vou executar, certo? O laço for do C++, que também é o mesmo do C, que também funciona no Java. Eu não sei se o JavaScript também pega, provavelmente pega, porque ele pegou uma sintaxe bem parecida com a do C, C++. Ele é um laço um pouquinho mais complexo do que o laço for, ou o laço while do while. Por quê? Enquanto o laço while do while você coloca a palavra reservada e bota a condição entre parênteses, no laço for você tem três seções separadas por ponto e vírgula, certo? Como assim? Aqui, ó, você bota o laço for, aí abre parênteses, fecha parênteses, e aí você tem uma parte, um ponto e vírgula, uma outra parte, um ponto e vírgula, outra parte, certo? Então ele tem essas três seções aí separadas por ponto e vírgula, certo? O que é que a gente tem nessas três seções? A primeira seção, que a gente chama de seção de inicialização, normalmente a gente usa para criar as variáveis de controle, como, por exemplo, um contador. Então, se você vai repetir uma coisa 10 vezes, você cria um contador que começa com 1 e vai até 10. Então, para dizer que contador é esse que você vai usar, você usa essa primeira parte da inicialização. A segunda parte é a parte da condição, certo? O que é essa parte da condição? Aí o for ele vira praticamente um laço while, certo? Por quê? Porque ele não é interrompido pelo número de passos, ele é interrompido por uma condição que você colocar. Então você inicializa as variáveis de controle e nesse bloco do meio você diz qual é a condição que vai ser testada para que o laço ele continue, certo? Então ele vira praticamente um laço while porque ele é controlado por uma condição. E da mesma forma, a condição, o laço só é encerrado se a condição for falsa. E na última etapa, na última parte, que é a parte dos incrementos, né? Então, por exemplo, você tem um laço controlado por um contador, que ele começa de 1 e vai até 10. O que é que vai acontecer quando você fizer a primeira interação? A variável vai de 1 para 2. Vai de 2 para 3, de 3 para 4. Ou, se você fizer um laço ao contrário, o número começa com 10 e ele vai decrementando até chegar a zero. Então, a cada passo, o seu contador ele vai diminuir, né? Decrementar. Então, essa terceira seção, ela vai dizer o que é que vai acontecer ao final de cada interação quando o laço passar para a próxima interação, certo? Então, o laço for, ele tem essa sintaxe aqui, for, a parênteses, a seção de inicialização, ponto e vírgula, a seção de condição, ponto e vírgula, a seção dos incrementos, fecha parênteses, e aí você tem, da mesma forma, um comando, se você não botar chaves, ou um bloco de comando, se você delimitar com abre chaves e fecha chaves, certo? Vamos lá, vamos ver o que é que esse for faz. Então, for, beleza, é um laço de repetição, abre parênteses. Até o ponto e vírgula, o que é que tem nessa primeira seção? Char CH recebe zero. Ou seja, um caractere vai receber o código zero, certo? Então, essa é a inicialização. Depois, qual é a condição? CH menor que 256, ou seja, o código do caractere ele vai ser menor do que 256. Então, ele vai repetir, e aí a gente fala, enquanto o código do caractere for menor do que 256. E o que é que vai acontecer em cada passo, em cada iteração do laço? CH++, ou seja, o código do caractere ele vai ser incrementado.
Então, e dentro desse laço, o que é que vai acontecer? Que comando vai ser repetido? Cout, CH, Ou seja, ele vai repetir, teoricamente, né? 256 vezes, dando um cout, mostrando o valor de CH, certo? E pulando uma linha. Se a gente for desenrolar esse laço para em condições sequenciais, o que é que vai acontecer? Essa sessão de inicialização ela só vai ser executada uma vez no começo do laço, certo? Então ele vai executa uma vez, aqui no caso uma coisa diferente do C padrão é que eu posso declarar uma variável aqui dentro para fazer essa contagem, a variável, o contador do laço, certo? Enquanto no C eu já tenho que ter declarado ela previamente, certo? Mas aqui no C++ eu posso declarar essa variável dentro da seção de inicialização. Depois, ele vai para o teste, então ele funciona igual ao enquanto, ou seja, ele só entra no laço para se a condição ela for verdadeira, certo? Depois, a condição foi verdadeira, o que é que acontece? Executa o comando. Beleza, executei o comando, o que é que aconteceu? Vou para a seção de incrementos e testo se o valor que eu acabei de incrementar, ele continua atendendo a condição. Então, ele vai inicializar, testa a condição foi verdadeira, executa os comandos, depois de executar todos os comandos, executa o incremento, para incrementar a variável de controle do laço, depois testa novamente para saber se após o incremento ele continua sendo válida e executa o comando e assim sucessivamente, ou seja, ele vai ficar repetindo essa teste, comandos, incremento, teste, comando, incrementos, até que o laço ele encerre, ou seja, até que a condição do laço seja falsa.